Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP Escrivão 2016. Nos crimes materiais, a consumação só ocorre ante a produção do resultado naturalístico, enquanto que, nos crimes formais, este resultado é dispensável. Item correto. Crimes materiais. O resultado é indispensável, necessário para a consumação. Crimes formais. O resultado é dispensável. Não tem relevância para fins de consumação do crime. O crime ocorre com a mera prática da conduta. CESP, Analista de Controle 2016. As causas supervenientes, relativamente independentes, possuem relação de causalidade com conduta do sujeito e não excluem a imputação do resultado. Item errado. Causas supervenientes relativamente independentes têm relação de causalidade com conduta do agente, porém, podem excluir a imputação do resultado se produzirem sozinhas o resultado. Atenção! Se a causa superveniente relativamente der causa ao resultado, o agente só responderá pelos atos praticados, não sendo a ele imputado o resultado ocorrido. CESP, Analista de Controle 2016. As causas concomitantes absolutamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e excluem o nexo causal. Item correto. Causas absolutamente independentes não guardam qualquer relação com a conduta do agente, por si só produzem o resultado, excluem o nexo causal, afastam o nexo de causalidade entre a conduta do sujeito e o resultado ocorrido. O resultado teria ocorrido independentemente de ter o agente praticado ou não a conduta. CESP Soldado 2017. A respeito da aplicação da lei penal, do crime e da imputabilidade penal, julgue o item a seguir. Um crime é classificado como crime culposo quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Item errado. Crime culposo. Sujeito ativo atua com negligência, imprudência ou imperícia. Crime doloso. É aquele em que o agente ativo prevê o resultado lesivo de sua conduta e, mesmo assim, leve-a adiante, ocasionando o resultado pretendido. CESP, Analista Judiciário 2018. A respeito da culpabilidade e da ilicitude de suas excludentes, julgue o item que se segue. Situação hipotética. O oficial de justiça, detentor de porte de arma de fogo, ao proceder à citação de um réu em processo criminal, foi por este recebido a tiros e acabou desferindo um disparo letal contra o seu agressor. Assertiva. Nessa situação, a conduta do oficial de justiça está abarcada por uma excludente de culpabilidade representada pela inexigibilidade de conduta adversa. Item errado. Oficial de justiça estava diante de uma agressão injusta atual, por isso repeliu a referida injusta agressão usando moderadamente dos meios necessários. Assim, o oficial de justiça agiu em legítima defesa. Não é estrito cumprimento do dever legal. O oficial de justiça não tem o dever legal de atirar em ninguém.
Código Penal, artigo 25, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. CESP Técnico Judiciário 2018. Crime doloso é aquele em que o sujeito passivo age com imprudência, negligência ou imperícia. Item errado. Sujeito passivo é a vítima. Crime culposo. Sujeito ativo atua com negligência, imprudência ou imperícia. Crime doloso é aquele em que o sujeito ativo prevê o resultado lesivo de sua conduta e, mesmo assim, leva adiante, ocasionando o resultado pretendido. CESP, escrivão 2018. Determinado policial, ao cumprir um mandado de prisão, teve de usar a força física para conter o acusado. Após a concretização do ato, o policial continuou a ser fisicamente agressivo, mesmo não havendo a necessidade. Nessa situação hipotética, o policial excedeu o estrito cumprimento do dever legal. Item correto. Policial, no início da conduta, estava amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. Porém, ao continuar a ser fisicamente agressivo, mesmo não havendo a necessidade, o policial se excedeu e, nesse caso, deve responder pelo excesso. CESP Técnico Judiciário Administrativa 2018. Considerando que crime é fato típico, ilícito e culpável, julgue o item a seguir. São causas excludentes de culpabilidade o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Item errado. Conforme artigo 23 do Código Penal, são causas de exclusão da ilicitude e não da culpabilidade. Código Penal, artigo 23, exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. CESP, Analista Judiciário 2018. A respeito da culpabilidade e da ilicitude de suas excludentes, julgue o item que se segue. Conforme a doutrina pátria, uma causa excludente de antijuridicidade, também denominada de causa de justificação, exclui o próprio crime. Item correto. Excludentes de ilicitude, causas de justificação, excludentes de antijuridicidade, afastam o próprio crime, pois fica ausente um dos elementos do conceito analítico de crime, elemento ilicitude. CESP, Analista Judiciário 2018. A respeito da culpabilidade e da ilicitude de suas excludentes, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Um policial, ao cumprir um mandado de condução coercitiva expedido pela autoridade judiciária competente, submeteu, embora temporariamente, um cidadão à situação de privação de liberdade. Assertiva. Nessa circunstância, a conduta do policial está abarcada por uma excludente de ilicitude representada pelo exercício regular de direito. Item errado. Policial. A conduta do policial está abarcada pelo estrito cumprimento do dever legal. É o dever legal do policial, não um mero direito. O policial tem a obrigação de realizar a prisão, mesmo que tenha que usar a força. CESP 2017, Analista Judiciário 2017. Acerca dos institutos penais da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, julgue o item a seguir. É admissível a incidência do arrependimento eficaz nos crimes perpetrados com violência ou grave ameaça.
Item correto. Não há impedimento para a configuração do arrependimento eficaz nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Código Penal, artigo 15. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Observação: no arrependimento posterior não pode ter violência nem grave ameaça à pessoa. CESP 2017, analista judiciário. Acerca dos institutos penais da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, julgue o item a seguir. De modo geral, a doutrina indica a aplicação da fórmula de Frank, quando o objetivo for estabelecer a distinção entre desistência voluntária e tentativa. Item correto. Conforme o doutrinador alemão Hans Frank, na tentativa, o agente quer praticar o crime, mas não pode. E na desistência voluntária, o agente pode praticar o crime, mas não quer praticá-lo. CESP, analista judiciário 2017. Julgue o próximo item relativo ao Instituto da Tentativa. No que concerne à punibilidade da tentativa, o Código Penal adota a teoria objetiva. Item correto. Conforme Fernando Capês, em seu livro Direito Penal, parte geral, o nosso Código Penal adotou a teoria objetiva. A execução só começa objetivamente quando o fato típico começa a ser realizado. Por este critério, a execução se inicia com a prática do primeiro ato idôneo e inequívoco para a consumação do delito. Enquanto os atos realizados não forem aptos à consumação ou quando ainda não estiverem inequivocamente vinculados a ela, o crime permanece em sua fase de preparação. Assim, só há execução quando praticado o primeiro ato capaz de levar ao resultado consumativo e não houver nenhuma dúvida que de tal ato destina-se à consumação. É a teoria adotada pelo Código Penal. CESP, técnico judiciário 2017. Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade habitual em razão da pressa para entregar determinado produto, foi omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à integridade física de uma pessoa. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Embora não tenha desejado o resultado danoso, Antônio poderá ser punido devido à imperícia na execução do procedimento laboratorial. Item errado. Na questão em tela, não houve imperícia, e sim negligência. O agente responderá pelo crime culposo. Imperícia. Deveria saber, mas não sabe. Imprudente, o apressado. Negligente, o relaxado. CESP, Oficial de Justiça 2017. Acerca da antijuridicidade das causas de exclusão no direito penal, julgue os itens subsequentes. O consentimento do ofendido é uma excludente de antijuridicidade e poderá ser manifestado antes, durante ou depois da conduta do agente. Item errado. Consentimento do ofendido não pode ser prestado após a realização da conduta típica. Não se encontra expressamente previsto no rol do artigo 23 do Código Penal. É causa supralegal de exclusão da ilicitude, excludente de antijuridicidade. CESP, Oficial de Justiça 2017. Acerca da antijuridicidade das causas de exclusão no direito penal, julgue os itens subsequentes. O oficial de justiça encontra-se em exercício regular de direito
ao cumprir mandado de reintegração de posse de bem imóvel de propriedade de banco público, com ordem de arrombamento, desocupação e imissão de posse. Item errado. O oficial de justiça, no caso da questão, estará agindo no estrito cumprimento do dever legal. Age protegido por esta excludente o indivíduo que pratica fato típico, mas o faz em cumprimento a um dever previsto em lei. CESP, Oficial de Justiça 2017. Acerca da antijuridicidade das causas de exclusão no direito penal, julgue os itens subsequentes. Segundo o Código Penal, o agente que tenha cometido excesso quando da análise das excludentes de ilicitudes será punido apenas se o tiver cometido dolosamente. Item errado. Código Penal, artigo 23, exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. CESP, Escrivão, 2016. Não será punível o excesso de legítima defesa se a pessoa usar energia exagerada para repelir uma agressão atual ou iminente, porque, em tais casos, não se pode exigir do homem médio agir moderadamente quando tomado de violenta emoção. Item errado. Código Penal, artigo 23, exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. CESP, Escrivão, 2016. Disse antijurídica e, portanto, punível a título doloso toda conduta contrária ao direito, ainda que praticada na crença sincera de se estar agindo com amparo em causa excludente de ilicitude. Item errado. Se a pessoa atua acreditando estar diante de uma causa de exclusão da ilicitude, temos a discriminante putativa. Nesse caso, a ação do agente não será punível, caso se trate de erro excusável, plenamente justificado pelas circunstâncias. Discriminantes putativas. Código Penal, artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Atenção! Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. CESP, Escrivão, 2016. São exemplos de excludentes de ilicitude a coação moral irresistível, a legítima defesa, o estado de necessidade e o exercício regular de um direito. Item errado. Coação moral irresistível. Não é causa de exclusão da ilicitude. É causa de exclusão da culpabilidade. Afasta a exigibilidade de conduta diversa, um dos elementos da culpabilidade. Código Penal, artigo 23, exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram.